mais uma vez aqui conosco, nosso irmão Alexandre. Bom, nós passamos a palavra. Deus te abençoe, Alexandre. Assim seja. Obrigado. Olá a todos. Agradeço mais uma vez podermos estarmos juntos estudando o Evangelho, buscando aprender um pouquinho mais as lições do nosso modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior Jesus Cristo, né? Muito bom. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item de hoje eu vou até juntar dois, porque são muito semelhantes, que são perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E o próximo é assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Não é essa a sequência que nós estamos? Olha, então vamos lá. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Né? Aqui, se for necessário, daqui a pouco eu volto no Evangelho, mas deixa eu já explicar um pouco aqui. Nós, na Terra, ainda temos aquela visão materialista de que os jovens, principalmente, têm tudo pela frente. Por um lado é verdade, né? Tem todo um futuro material pela frente e também, se souberem galgar, todo um futuro espiritual, né? Mas funciona o seguinte: tem espíritos nessa terra que já estão entendendo mais as leis de Deus e tem outros que ainda não muito, né? E também não é uma regra. Tem o caso de pessoas que de outra existência terminou então a existência anterior antes da hora e precisa completar um pouco, então vem nessa e às vezes chega a falecer por algum motivo com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos. É porque ele veio só para completar um restante da existência anterior. Mas tem, na minha opinião, na maior parte das vezes, casos assim. Jovens que nós conhecemos nessa terra, que fazem realmente, são raros até, né? São poucas pessoas que nós vemos que estão de verdade pelo semelhante, que estão pelos seus pais. Né? Há pouco tempo mesmo nós tivemos uma perda de um casal de amigos, eles perderam o filho. Então eles não conseguiam entender por que isso, porque um jovem, né? Jovem, a palavra já diz, significa novo, tem todo um futuro pela frente, que é o que a gente sempre diz, né? E por que foi embora logo assim, né? Mas aí que a gente pergunta, né? Como que era esse filho, como que era esse jovem? Ele era um bom filho, ele cuidava da família, ele cuidava da mãe, ele respeitava os mais velhos, na comunidade ele era uma boa pessoa? Se sim, então tem um mérito aí. O que significa? Que esse espírito, desde quando ele nasceu, ele foi entendendo as lições dos pais, ele foi conseguindo captar o meio, provavelmente já tinha uma bagagem religiosa. Consequentemente, então, ele busca fazer o bem, ele busca se aproximar das leis de Deus, e aí ele vai embora mais cedo, justamente por causa disso, o mérito. Tal qual o mérito que os alunos têm de ir embora mais cedo de um exercício ou de uma prova, porque terminou mais cedo. Aqui é a mesma coisa. Então, quando os pais perguntam assim, por que ele foi? Porque ele teve mérito, porque a verdadeira casa nossa é a espiritual, não é aqui. Todos nós aqui estamos, entre aspas, presos, como
muitas das vezes as crianças dizem assim: eu não quero ir para a escola. Muitos de nós também, quando estamos lá no mundo espiritual, nós não queremos vir para cá. Nós não queremos vir para a escola. Por quê? Porque tem exercícios, tem dificuldades, que nós sabemos disso, né? E pode ser que a gente consiga entender ou não. É a mesma coisa. E esses jovens, então, que realmente estão aqui cumprindo as leis de Deus, pelo seu mérito, eles vão mais cedo. E muitos dizem assim: por que Deus não deixa eles mais tempo, ter uma vida também mais madura, né? Passar por todo um relacionamento, um casamento, galgar a sua vida material? Acontece que tem muitas pessoas que nós sabemos no meio da nossa história familiar, ou mesmo na literatura, nós sabemos que tem pessoas que passou um determinado tempo, foram boas. Por exemplo, Davi foi um bom rei. Se ele tivesse ido embora mais cedo, ele teria então evitado uma tragédia em sua vida. Qual que foi? O fato de ele ter matado o próprio amigo para ter ficado com a esposa dele. Ele já tinha sido um bom rei, mas ele ficou mais um tempo. Por mérito, a gente não sabe o porquê, né? Mas aí então chega um momento, ele cai na tentação e põe na frente de batalha o melhor amigo, porque ele havia se apaixonado pela esposa dele. Aí, consequentemente, o amigo dele vem a falecer, Davi esposa a esposa dele. Olha só. E tantos outros que nós sabemos aí que são religiosos a vida inteira, de repente chegou na idade dos 40 anos, teve amante, essa amante ficou grávida. Para que a família não soubesse disso, ele vai tirar a vida da amante e dos bebês também. Se tivesse ido embora mais cedo, já que teve uma vida boa, digamos assim, religiosa, então isso não teria acontecido. Está vendo o que o Evangelho vem nos dizer a respeito da visão que nós temos? Que vem no parágrafo seguinte, ó. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora. Mas vamos lá aqui, ó, onde que explica. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a estes desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas. Olha só, é muito melhor os pais chorarem agora por um filho bom que esteve desde a sua infância até aquela idade de 20 e poucos anos, mas que esteve para o bem, para a família, para os seus e também para a comunidade. É muito melhor chorar agora para um homem de bem do que ele chegar aos 30 e poucos anos, de repente causar algo, uma calamidade, um sacrilégio, foi traído e de repente no casamento ele apronta alguma coisa com a esposa, vem a tirar a vida de alguém e vai que ele venha a falecer também assassinado, por exemplo. É preferível chorar por ele agora, porque ele realmente teve uma boa trajetória, do que depois chorar por ele depois por ter tido uma má trajetória. Então são esses ensinamentos que nós ainda não entendemos, porque achamos que devemos viver aqui a vida toda. Mas não, nós devemos viver aqui até cumprir os nossos objetivos que foram traçados lá com a espiritualidade. Quando a gente conseguir traçar aqueles objetivos, não tem mais o porquê ficar, a não ser por missão. Por exemplo, Chico Xavier, nós sabemos que a missão dele foi estendida. Cada vez que ele conseguia completar e com êxito a sua missão, ela foi se estendendo.
Então a espiritualidade foi usando ele cada vez mais, até chegar ao ponto de 92 anos de idade. Mas porque ele estava em missão e, consequentemente, por ser um bom trabalhador, um bom obreiro, ele foi ficando mais tempo e cumprindo, então, necessidades que nós precisávamos lá atrás, de vir para complementar a doutrina espírita. Mas isso é um caso isolado, é um caso de missão. Mas para nós que estamos em provas e expiações, nós temos de cumprir aqueles prazos. A mesma coisa é para o item seguinte, que é um pouquinho similar. Olha, aí que está, né? Se perdemos um ente querido em nossa família, que era tão bom para os seus pais, tão bom para a comunidade, logo a gente faz essa pergunta. Olha, se fosse um homem de bem, teria morrido. Não é isso que muitos de nós falamos? Pois é, aí que está. O mérito vai para o homem de bem. E o que é mal, ele precisa ficar mais tempo. Porque a escola é aqui. O que foi é porque já praticava caridade, já entendeu a lição. Os que ficaram não entendeu ainda. Os que estão roubando, os que estão traindo, os que estão prejudicando, os que estão levando vantagem, os que não são bons filhos, que nós temos casos aí de pessoas que chegam a 30, 40 anos, 50 anos, estão lá doidinho que os pais morram logo para ficar com a herança, porque eles não deram conta da sua vida material e eles ficam lá cutucando para ver se os pais vão, esperando, né? Então essas pessoas ainda não entenderam, não foram bons filhos e ainda assim ainda estão nas barras das calças de seus pais. E vários outros casos que nós sabemos de pessoas que não são boas, mas elas continuam. E por que continuam? Porque ainda não aprenderam. Vão ficando até aprender. A não ser que em algum momento elas causem alguma imprudência. Aí elas acabam indo. E foi por isso que eu separei aqui no livro Palavras de Vida Eterna, o item na conquista da liberdade. Porque funciona assim. Nós somos filhos de Deus, espíritos imortais, estamos na Terra para evoluir, para progredir, para com o tempo ir deixando para trás os nossos vícios e ir adquirindo virtudes. Essa é a nossa meta. Nós estamos aqui para isso. Mas muitas das vezes o que acontece? Nós nos aprisionamos. Porque quando o ser, a partir do momento que ele se entende filho de Deus e ele começa a trabalhar em tempo útil, para ele é uma satisfação estar aqui, estar evoluindo, estar aprendendo. Então para ele é bom vir e reencarnar e passar por mais lições aqui nessa terra. Mas tem aqueles outros que vêm e encarnam, passam pelas provações da riqueza, da pobreza e sempre estão falhando. Sempre estão se rebelando e reclamando, não quero mais reencarnar, porque não dá certo, eu sempre me desentendo com alguma coisa e aí eu perco a reencarnação. Assim como também nós vemos aqueles alunos repetentes que não querem mais estudar, que ficam reclamando que não dão conta, etc. Né? É a mesma coisa, dizem que sofrem demais na faculdade, que sofrem demais na escola, mas é porque não se esforçam o suficiente para dar conta do recado. E, consequentemente, nós nos aprisionamos. Quantos de nós nos aprisionamos aqui nessa terra devido ao fato de estarmos desesperados, aí adoecemos. Aí estamos aprisionados em hospitais, estamos aprisionados em depressão, estamos aprisionados em pânico, estamos aprisionados de verdade nas prisões. Olha só. Sendo que o espírito imortal, ele caminha para a liberdade e não para a prisão. Mas muitos de nós ainda não entendemos isso. Como que é caminhar para a liberdade? Cada vez que eu vou caminhando para Deus, seguindo as suas leis, entendendo a lei de justiça, amor e caridade, estando pelo meu semelhante, entendendo uma coisa, que sem o meu próximo, sem o auxílio ao meu próximo, eu não sou ninguém. Todas essas pessoas que dizem que devem praticar o amor próprio e cuidam só de si mesmas, são egoístas e arrogantes,
essas pessoas, para a espiritualidade, para Deus, entre aspas, não são ninguém. Tá? É por isso que o Cristo disse assim: aonde tiver dois ou mais em meu nome, significa praticando as minhas leis, seguindo as minhas leis, aprendendo as minhas leis. Aonde tiver dois ou mais em meu nome fazendo isso, ali eu também estarei. Tá? Assim também o nosso anjo da guarda. Nós sabemos que lá no Livro dos Espíritos, ele nos ensina que, a partir do momento que nós desviamos e não o escutamos, ele também se afasta. Tá vendo? Mas aquelas pessoas que buscam seguir as leis de Deus, pratica elas aqui na terra, é caridoso para com seu semelhante, são bons filhos, são bons pais, são bons trabalhadores nessa terra, realmente desenvolvem as suas habilidades para auxiliar os seus semelhantes. Essas pessoas têm cada vez mais o anjo da guarda ao seu lado, têm cada vez mais o Cristo ao seu lado, tem cada vez mais Deus ao seu lado, que o utiliza para alcançar as outras pessoas. E essa pessoa que é dessa maneira, ela é mais liberta, ela tem mais liberdade. Por quê? Ela não adoece com facilidade, ela é sempre forte, otimista, então ela não se aprisiona em hospitais, ela não se aprisiona nas prisões do mundo, ela não se aprisiona nos conflitos que nós arrumamos uns com os outros. Ela busca a liberdade a todo custo, sendo uma pessoa do bem, sempre fazendo o bem. E aonde que ela vê que ali não é um lugar bacana dela estar, ela não vai estar. A partir do momento que ela vê que aquela ação de fazer com o outro não é legal, ela não vai fazer. E ela vai sempre buscar trabalhar naquilo que ela vê que ela ajuda o seu semelhante. Vamos lá para o texto. Na conquista da liberdade, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos um dos outros pelo amor. Paulo. A mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o ser humano na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Para finalizar, devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros. Porquanto, somente através da vossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. O que Paulo está querendo nos dizer aqui? A mesma coisa que ele disse para o Cristo na estrada de Damasco, a partir daquele ponto que ele entendeu
que Jesus Cristo era realmente o que os seus discípulos falavam, que ele estava enganado, que ele esteve enganado a vida inteira. E a partir daquele momento que ele reconhece que Jesus Cristo realmente é o Salvador, ele diz assim: o que queres que eu faça? É a mesma coisa que nós devemos dizer para o Cristo. O que queres que eu faça? Tal qual Maria, naquele momento que ela recebe o anjo, onde que ela sabia que aquilo que o anjo estava dizendo para ela iria lhe trazer muitas dificuldades. Mesmo assim, ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que seja feita a tua vontade. E é assim que nós vamos ter liberdade nessa terra. E é assim que nós vamos ter mérito de ir na hora certa, porque nós estamos trabalhando de verdade o que o Evangelho vem nos ensinar. Então, que nós possamos acalmar os nossos corações. Podemos chorar, sim. Vamos ter saudades das pessoas que vão, como na época na qual nós estamos. Quantas pessoas não estão indo? Agora há pouco mesmo disseram que mais um também se foi, né? Então o que acontece? Vamos sim ter saudades. Vamos orar para estes que estão indo. E vamos pedir para que a espiritualidade os abrace da melhor maneira possível. Todos estão indo na hora certa, ou pelo menos na hora devida, com prudência ou imprudência, mas estão indo. E que Deus está no comando de todas as coisas e que sempre devemos agradecer por tudo que ocorre à nossa volta. Mas como eu disse no estudo anterior, que nós não sejamos pandêmicos, quer dizer, que nós não estejamos enclausurados sem fazer alguma coisa. Porque mesmo em quarentena, em pandemia, nós podemos fazer alguma coisa para o nosso semelhante. Ou melhor, é principalmente neste momento que nós somos testados. É principalmente neste momento que Deus, então, envia para nós uma lição como essa, difícil, mas para que nós possamos provar para Ele que estamos entendendo os seus ensinamentos. Muitas vezes nós somos como aquele estagiário que às vezes está até fora do seu país. Ele está louquinho para completar o estágio, para voltar para casa, né? Logo, logo, todos nós estaremos assim, entendendo isso. Que aqui na Terra é só um estágio, é só um estudo e que nós vamos voltar para casa. E é natural que lá no estágio, onde que a pessoa está, lá do outro lado do mundo, ele faça algumas amizades ali. Ele até se enamora por lá. Mas chega um momento que precisa se despedir. E vai ficar saudade, e vem até choro, mas eu preciso voltar para casa. Não é assim que funciona? Então, é da mesma forma também nesse nosso mundo, né, que nós precisamos entender. Somos seres espirituais, vivendo experiências carnais, e não o contrário. Logo isso, todos nós não vamos ter mais dúvidas. E aí seremos com certeza alunos mais felizes. Eu lembro que tem um filme, não me lembro o nome dele agora, eu assisti ele por acaso, que um cientista provou que existia vida após a morte. Aí então ele levou toda uma multidão de pessoas, existe vida após a morte, então a gente vai para lá. Aí eles se suicidaram. As pessoas foram se suicidar, não, eu quero ir para a vida após a morte, né? Mas eu acredito que a espiritualidade faz de propósito, deixa essa dúvida. E só deixa a certeza na mente daqueles que sabem aproveitar. A certeza só está para aqueles que entendem que existe a vida após a morte, sim, mas que eu preciso aproveitar ao máximo essa, porque eu estarei melhor na vida real se eu realmente aproveitar melhor essa oportunidade de estudo que eu estou tendo agora, terrena, essa reencarnação. Tal qual da mesma maneira que aquele que está, por exemplo, lá na faculdade, está fazendo estágio, como muitos desistem, né? Não, mas a vida real é lá, eu não quero ficar que nem louco estudando, deixa eu ir para as farras, etc.
Mas sempre tem aqueles que estão estudando dizendo assim, não, deixa eu dar o meu melhor aqui agora, aqui dentro desse estágio. Porque depois que eu for para a vida lá fora, eu vou estar mais preparado. Eu vou dar conta melhor da vida, né? É a mesma coisa para nós entendermos essa coisa do mundo espiritual, da nossa vida verdadeira. Eu deixo aqui um abraço a todos, fiquem com Deus. E obrigado mais uma vez. Alexandre. Nós que agradecemos. Com Deus. Com Deus.